A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu, mas como é difícil. Mário Quintana. Fernando, sendo assim, qual a sua arte de viver? Ou melhor, o que é a vida? Viver. Apreciar cada momento que a gente tem. Porque, como diz, o presente é o presente que Deus nos deu nesse exato momento que nós estamos nos convivendo aqui, e tão somente esse. E agora sua percepção da própria vida mudou após várias ocorrências que vieram acontecendo na sua jornada pessoal e profissional? Ou essa sua consciência sobre o que é a própria vida já era vista como uma arte do presente lá no passado? Mudou. Por quê? 2 anos atrás, eu perdi a perna esquerda, abaixo do joelho. Era uma pessoa extremamente ativa, Ironman, praticava Ironman, grande volume de atividade física, executivo, C-level, sucesso. E pessoas assim, como eu, acham que tem o controle total sobre a vida. A gente entende de que dominamos os fatos, os acontecimentos e damos o direcionamento. Quando um evento desse te leva de hero to zero, a gente percebe de que a vida é fugaz, vira num milionésimo de segundo, e que a gente não controla talvez nem 1% daquilo que nos acomete. Então, trazer essa percepção de como nós somos frágeis e não temos controle de nada, e que a gente mais reage do que age, muda a capacidade de percepção, muda o entendimento da vida. Traz a percepção de que como a gente dá valor para aquilo que não merece valor e como a gente não dá valor para aquilo que merece valor. Vira a percepção, vira a vida, tudo de cabeça para baixo. É um reconhecer, um novo aprender. E o que você não dava valor e dá valor hoje em dia? Eu não vi meus filhos crescerem, mal tive convívio com a minha esposa, com meus pais, com a minha família, trabalhando longas horas e trazendo uma rotina de esporte que sempre fui vidrado por esporte, trazendo os pais para uma vida corrida, obstinado. Me afastei demais dos meus entes queridos, das pessoas, e das pessoas, não somente pessoas que são as mais próximas, mas de todos, e fechado nesse ritmo louco, obsessivo. Quando fui para o outro lado, num EQM, a percepção de que não dando valor para aquilo que deve ser dado valor, transforma. E aí você vai dizer para mim, mas não vale o sacrifício profissional? Pessoal, vale. Só que comecei a entender muito mais um princípio de que aprendi durante o meu segundo ciclo de Iron, que é o Smart Training, ou a inteligência que Deus nos deu, para poder fazer as coisas com inteligência, para poder saber dosar e entender, para poder dar o momento, o valor presente que é. E não simplesmente ficar preso nessa rotina doida e não entender que tudo tem um limite, tudo tem seu tempo e a hora certa para estar fazendo. Então as coisas têm limites. Tudo tem limite. E um outro ponto uma história que uma vez, quase 30 anos atrás, um pouco mais de 30 anos atrás, um professor meu de redação, quando eu estava no cursinho, para mim a primeira faculdade que por incrível que pareça foi veterinária, e hoje no mundo financeiro, no mundo de organização, ele estava contando, tinha uma pessoa, estava andando pela savana e deu de cara com um leão. E ele começou a correr e o leão atrás dele. E foi encurralado num abismo. Era o leão ou o abismo. Então ele resolveu arriscar pulando no abismo. E quando estava caindo tinha um galho, uma árvore que ele conseguiu se segurar, e estava ali, para cima o leão, para baixo não sabia o que tinha. E quando ele olha para a parede do abismo, tinha um morango. Ele estende o braço, pega o morango, morde o morango e ele, puxa, que delícia, o melhor morango que eu já comi. E traz justamente essa que a gente estava falando, viver o presente. Então, se a gente está numa situação que pode se dizer
por demais adversa, por mais complicados, sempre parar, respirar, que a gente vai encontrar o nosso morango, aquilo que vai trazer alento. E a capacidade de entender o que fazer para poder sair da situação. Quando você perde a perna há 2 anos, a sua maior perda que tem sentido até agora, ela de fato ela é a motora, a dor da mobilidade, de não conseguir fazer algumas maneiras do modo como fazia fisicamente, ou é a dor psicológica? Essa é uma boa pergunta que eu vou te surpreender com a minha resposta. Não foi uma perda. Hoje entendo que foi um ganho. Qual ganho, Fernando? Trazer a consciência da vida. Poder me conhecer mais. E entender a finitude. Poder entender as outras pessoas mais. Abrir uma condição de melhor interação com todos aqueles que nos cercam. E entender de que tem hora que a gente deve fazer, mas também tem hora que a gente deve deixar acontecer. E se Deus me colocou isso, então que eu seja instrumento dele. E vejo de que ele está realmente usando para poder estar tocando outras pessoas de alguma ou outra maneira que possa ajudar nesse momento que a gente tem hoje, adverso, louco, que as pessoas consigam ter uma fração de segundo de reflexão e possam encontrar aquilo que precisam dentro delas. Porque hoje a gente não olha para dentro de si, a gente olha para fora, procura fora o que a gente deve encontrar dentro. A gente escuta muito barulho e não se escuta. Por isso que as pessoas começam a se perder. Por isso que as pessoas começam a ficar por demais ansiosas e com aquele sentimento de falta. O que eu preciso encontrar? E repara uma coisa. Quanto tempo você consegue ficar num ambiente silencioso, sem celular, sem televisão, sem música, sem nenhum barulho e começando a se escutar? E aí, quando eu corria muito, e estou voltando a correr, uma coisa que eu adorava era estar comigo mesmo. E porque eu não encontrava os meus demônios. Os meus demônios, e aqui é a minha consciência, eu mesmo me cobrando daquilo que eu deveria fazer, ou que eu tenho que fazer. E hoje, pelo que a gente vive no mundo de hoje, a gente acaba sendo educado, condicionado a não enfrentar os nossos demônios. A gente sempre procura uma solução fácil, uma pílula, ou um alento, e não enfrenta aquilo que deve ser enfrentado para resolver a situação. Não tem outro jeito. Se você não resolve o que deve ser resolvido, você não vai para frente. É como se fosse um videogame. Passar de fase. Você só vai passar de fase quando enfrentar o chefão. Agora, a gente vai passando no videogame da vida real nessas fases. Exato. A última fase a gente não sabe quem a gente enfrenta. Não. O que vem depois? Da vida? Se a vida acaba lá. Mas a vida realmente acaba? Pois. Os médicos dizem que o EQM é um evento de quase morte. É algo causado pelos analgésicos e medicamentos e anestesia e etc. que leva para um estado alucinógeno. Se aquilo é alucinação, é a alucinação mais real que eu já tive. O que você viu lá? Um local de extrema paz, quietude, silêncio. Muito simples. Assim como outros relatos, é como se fosse um jardim com uma grama muito verde, uma árvore, uma bela sombra, som do vento, um silêncio, uma paz, onde pude conversar, e aí vamos dizer assim, com catolicismo, anjo da guarda, espiritismo, mentor. Outras religiões podem estar chamando de anjos ou orixás, alguma outra coisa. Mas poder estar conversando e refletindo. Então, a reflexão é válida. E naquele momento, nessa paz toda, eu disse, eu não vou voltar mais. Não quero mais voltar. Mas o interessante é que ao mesmo tempo que estava lá, voltava e tinha momentos de consciência. Me vi na UTI, voltei para dentro, para mim mesmo, vendo os médicos entrando, saindo,
minha esposa vindo falar comigo, segurando na minha mão. Eu escrevia na mão dela C-O-R-T-A, corta, porque eu sabia que a perna não era mais minha. E aí, minha tia, que tem com uma mãe também, estava na UTI comigo, e aí escrevia também na mão dela, ou quando ela botava a mão no peito dela, também escrevia pedindo para estar cortando a perna, porque eu já sabia que não era mais minha. E quando eu voltava para o outro lado, estava conversando assim com o meu mentor, e aí ele pergunta para mim assim: você é fiel a Deus? Você é temente a Deus? Sou. Mas é mesmo? Sim. E se Deus te pedir a perna? É dele. Tá bom. Então a gente se prende a questões materiais, e por vezes até mesmo ideológica, que acaba prendendo a gente para estar avançando para frente. Perder a perna? Difícil. Mas para mim, uma dificuldade. Eu nunca tive a dúvida que eu voltaria a ter uma condição de mobilidade e de estar voltando a viver dentro daquilo que seria uma condição de possível normalidade. Fernando, mas quando você fala em corta, que você já não sentia mais aquela perna ser sua, era em termos de que porque doía muito, ou foi uma sensação diferente, tipo, parece que um membro que não lhe pertencia? Eu sempre fui muito prático para estar resolvendo como as todo coisas. Esportista de alto rendimento. Sim. E leva, até isso me leva como pessoa, a ter crescido na roça, né, na pecuária, na agricultura, no campo. A gente sempre tem que ter uma decisão rápida para estar solucionando o problema. Diferente na cidade, que você conta com alguém, lá não tem. A minha profissão, eu acabei indo para esse mundo também de ser muito prático. Hoje, como reestruturador, tem que ser também muito prático e tomar decisões assertivas e diretas para poder estar resolvendo. Minha personalidade é essa. Quando fui para o hospital, eu sabia que eu estava tendo uma crise de trombose. E quando fui para a triagem, um médico cirurgião me atendeu e já disse: você está sem a circulação no pé. Por sinal, o meu xará, Fernando, falei: tudo bem, Fernando, vamos ser objetivos. Se a probabilidade for pequena de salvar o pé, não tenta, amputa. Vamos resolver a situação. Eu já intuía de que teria uma série de decorrências que poderiam acontecer. Ter ido para o coma, passado dias em coma, e ter tido EQM, que foi bom, mas por outro lado, o corpo sofreu muito. É como se tivesse dado um reset. Acordar, não conseguia me movimentar, tive que reaprender a movimentar. E foi um processo rápido de estar recuperando, mas é um novo aprendizado, foi um reset. A memória demorou um tempo para voltar, a mobilidade demorou um bom tempo para estar voltando, mas tudo bem, não tem problema. Então, não foi, por isso que eu disse, no meu entendimento, uma perda, mas um ganho, poder viver de uma maneira diferente, poder ajudar as pessoas com isso de alguma maneira. Se o meu exemplo de que com 52 dias eu já estava andando de volta com prótese, se um dia depois da cirurgia eu já estava na sala de fisioterapia do hospital, já fazendo fisioterapia para poder estar voltando a andar, essa determinação, que isso sirva de exemplo para as pessoas que estão aqui, de alguma maneira encontrem dentro dela essa força que todos nós temos. Não busque fora, busque dentro. Os problemas estão aqui para nos testar. E entenda o seguinte: passou esse problema, vai vir com certeza outro mais difícil. E se passar esse, vai vir outro cada vez mais difícil. Por quê? Porque você está aprendendo, está crescendo, está desenvolvendo. Que aí vem aquela teoria, né? Tem o livro O Antifrágil. Não é a questão de quanto mais forte você fica ou quanto você é, mas o quanto mais resistente a determinada situação você fica. E é o que nos trouxe até aqui. Por que resolveu sair da sua cidade natal e buscar o mundo? Olha, para mim foi bom. Eu estava muito sofrido lá na roça, na lavoura, né? Eu conseguia dar um giro.
Aí eu resolvi de vir para cá, que melhorou. E está há quantos anos em Joinville? Desde 88, Aposentado? graças a Deus. E qual foi a maior dificuldade que você passou na vida? Financeira. Financeira. É. E continua sendo ainda? Não, agora deu uma aliviada. E o que o dinheiro não pode comprar? Muita coisa. Saúde em primeiro lugar. Ninguém compra. E outras coisas aqui. Quando você começou a fazer as mudanças, tentar buscar os seus sonhos na vida, né? Quando veio para a cidade, além da dificuldade financeira, o perfil do povo era diferente? Teve dificuldade? Era um pouco diferente. O que era? Mas era um meio de sobreviver, né? Claro, tem gente que está bem colocado, outros estão Lá embaixo. lá embaixo, e ali vai, Na roça o pessoal se ajuda mais? se ajuda. Só que é em serviço, não é financeira. Porque também não tem. Não tem. Fernando, e o que a roça, a pecuária, a sua infância, tem de relação dentro dessa, eu não digo resiliência, porque a gente sempre volta mais forte quando a gente não quebra. Então a gente é mais a têmpera, né? Exato. Do que a própria resiliência, aquela propriedade da matéria de se deformar e voltar ao mesmo estágio que se encontrava nós humanos. Não, a gente volta mais forte. Mas qual é a relação que a pecuária, a roça, a agricultura teve ou tem entre aquela infância cheia de improvisos, cheia de adaptabilidades, com o exercício da sua profissão atual? Porque trabalhar com turnaround, para muitos não é um termo muito comum. Mesmo porque quando acontece, também muitas vezes é um cenário que ninguém espera. Exato. Assim como na roça ninguém espera que a roda d'água caia em determinado momento, que é o que, por exemplo, meu avô deixava ele pé da vida, né? Minha mãe conta que o que pensa tinha uma coisa que irritava quando a roda d'água descarrilhava. Qual é a relação? O que você traz lá de trás? O que você traz lá de trás? Você sabe, falar isso até arrepia, né? Traz boas lembranças, muito boas. É ser independente, é ser livre, não ter mimimi, não ter vitimismo, saber de que depende tão somente de você e que somente você vai estar resolvendo a situação. Agora, aquele empresário depende do Fernando. E até quando que o Fernando, na tomada de decisão num processo de turnaround, consegue ser independente? Esse é um ponto bem interessante. É uma independência que tem uma interdependência. E a gente cai na raiz de tudo, como a gente estava falando, é convivência. Assim como na roça, eu estou sozinho, mas ao mesmo tempo eu estou junto. A gente tem os vizinhos e a gente depende dos vizinhos que estão ali, um cuida do outro. A gente aprende a relacionar, como resolver os problemas em conjunto ou como fazer uma troca. E principalmente como conhecer a situação a qual você está inserido. E essa troca de experiência, quando você está sozinho ali para poder estar resolvendo o problema, é fundamental. Então, levando para outro mundo, como se disse, o empresário está sozinho para ter independência. Não, a minha independência é uma interdependência, porque eu preciso conhecer o negócio, eu preciso ter esse conhecimento de pessoa com pessoa. Porque a decisão que eu vou tomar, muitas vezes é a decisão que ele gostaria de estar tomando, mas tem algo que prende dentro dele e não, às vezes não tem o praticismo ao qual eu faço. E se procurou, ou procurou alguém como eu, é para estar ajudando e estar fazendo a coisa andar e tomar essas decisões. Entenda. Quando você tem, ou seja, nesse caso, eu estou cuidando do bebê dele. Ele criou, fez crescer, desenvolver. E quando você tem um filho... Mas talvez perdeu o controle. Como um filho. E às vezes você busca um professor, busca um médico, busca alguém que vai ajudar a retomar o filho para a sua condição de saúde. E qual é o pai mais difícil de reeducar dentro do processo de conseguir controlar aquele filho? Que no caso se chama empresa.
Aquela que não aceita a situação. São muitos. Acontece muito. O maior ponto que aí vem no aprendizado na roça, o aprendizado da vida e que se confirmou nesse evento, o primeiro passo para resolver o problema é conhecer e aceitar o problema. Nós tendemos, o que eu costumo brincar às vezes, é ter a síndrome de avestruz. A gente não quer olhar para o problema, a gente enfia a cabeça no buraco esperando que a tempestade passe. Só que a tempestade passa e leva o corpo embora e a cabeça fica. Fernando, dentro dessa sua mudança de vida normal, né? É claro que aconteça, o normal aqui eu digo que é óbvio que isso vai acontecer para quem teve o impacto que você teve. O que antes da amputação da perna ele causava medo na sua vida e que hoje passa ao lado? Essa é uma boa pergunta. Medo. Perdeu algum medo? Ou ressignificou algum medo? Meu maior medo era falhar, era errar. É mesmo? É. Independente no esporte, o ambiente pessoal, familiar, amoroso, profissional, medo de falhar. Medo de falhar. Será que é porque às vezes na roça a gente não tem a segunda chance de falhar dependendo do tipo de situação? Ou de onde é que vem esse medo de não falhar? Perfeccionismo. Uma educação que sempre foi cobrada, então sempre estar entre os primeiros alunos da sala. Sempre quem que puxava mais isso? O pai e a mãe? Ou o pai ou a mãe? O pai. Pai? Ter, sabe, e ter uma condição também. Eu nasci bem até meus 2 anos de idade, eu cresci criança perfeita, mas aos 2 anos de idade eu tive uma hemastoidite. Hemastoidite aguda é uma inflamação na membrana que envolve o cérebro e tive que fazer N cirurgias, foram 4 ou 5 cirurgias, inclusive tirar a base do crânio aqui atrás que já estava infeccionado, o osso estava infeccionado, ou podre, como se diz, né? E com isso tive que entrar em muitos medicamentos, entre eles corticoides. Corticoides levam a ter um ganho de sobrepeso. Então eu cresci como uma criança obesa, já enfrentando também bullying na escola por ser obeso. E a época que o bullying era descarado. Descarado. E tudo bem, sabe? Isso só engrossa o couro e a gente fazia enfrentar as coisas. Esse não foi o problema, o bullying. Não. Só que. Qual outro efeito? O sobrepeso sempre me colocou o seguinte: performar bem dentro do esporte. Então, uma gana por fazer esporte para poder estar fazendo a compensação. Aí veio a adolescência, os hormônios ajudaram, voltei a emagrecer, só que estar obstinado pelo esporte e pela cobrança forma todo um conjunto de ter alto rendimento, de ter sempre lá. E aí vem por crenças que vêm, principalmente da minha geração, a X, que diz o seguinte: o segundo lugar é a pior colocação que você pode ter, porque foi o primeiro que falhou. Então, crescer e sempre ter essa mentalidade, ou é primeiro ou é nada. E qual o maior risco da alta performance na sua visão? Porque as pessoas hoje colocam a alta performance como um santo grau, como, né, um certo glamour, mas tem consequências. Tem um preço a pagar isso. Qual é o seu preço? Antes da gente falar do preço, a gente precisa falar de algumas coisas que precisam ser entendidas, que hoje eu acho que é um dos grandes problemas. A gente precisa entender que tudo na vida é um ciclo, em que nesses ciclos você tem altos e baixos. Precisa entender de que a falha não é um problema, mas a falha é uma bênção, porque te dá a oportunidade de aprender com o erro e voltar mais forte. Por isso que a gente treina. Os treinos são microciclos ao qual você leva para o limite para levar para a falha e aprender com a falha. Por isso que existem os testes de exaustão, por isso que existe tudo mais para você chegar na falha.
Então, ter essa percepção e ter aprendido isso depois de muito tempo mudou a mentalidade. E aí vem uma outra máxima que eu gosto, o problema não é ter problema, mas o problema é como você lida com o problema. E voltando para a questão da alta performance, então você ter dito tudo isso, alta performance, eu não posso dizer, eu sou viciado em alta performance, então eu sempre busco alta performance, mas entender que tem o ciclo e entender de que há que se respeitar esse ciclo. Nós somos humanos, não somos máquinas. E quando você coloca uma série de cargas de estresse em cima do corpo, o motor é um só. Então você precisa ter momentos de descompressão para o cérebro, para ele poder respirar e ele poder fazer o seu reset e descanso, para ele poder voltar a ter alta performance. Precisa entender de que todo esse estresse cai sobre o coração é um só. Então você precisa ter momentos de descanso. E isso se traduz no quê? No esporte, overtraining. Então, se você acha de que você consegue manter o pico o ano inteiro, está errado. Você olha o macrociclo, ele é um ciclo que você tem o descanso, depois tem a fase de formação, de base, vai chegando até chegar na sua parte de pico, e aí você chegou no momento de pico, você cai de novo para poder recuperar. E no profissional é a mesma coisa. Em vez de ter overtraining, você tem burnout. E aí que vem entender que você precisa parar, que você precisa ter o seu tempo para fazer a sua atividade, o tempo para trabalhar, o tempo para a família, o tempo para você. Tempo para você, para mim, é fundamental. Ainda mais para uma personalidade como a minha, que é introvertido. O introvertido não é aquele que é tímido, mas é aquele que busca de dentro de si aquilo que precisa. Estar sozinho é fundamental, que é o meu momento de regeneração para poder voltar a ter energia para a luta ou para, como diz, para o dia a dia. Agora, como é que você busca o seu silêncio, o seu estar consigo, sem interrupções, num mundo cada vez mais conectado, onde a disputa diária é pela atenção? Disciplina. É outro ponto que as pessoas estão perdendo, é disciplina. E nesse sentido de entender que para cada coisa você tem um momento, você tem um tempo, e que você não consegue fazer tudo, todo o tempo, e aí vem a neurociência, vem a psicologia, o entendimento de como você funciona, inclusive fisiologicamente, é fundamental. O cérebro, já com pesquisas, ele é monotarefa. Então, quando você começa a fazer muitas tarefas ao mesmo tempo, você tem o desgaste da sua capacidade cognitiva, porque o cérebro começa. E, inclusive, por pesquisas mostram que quando você faz uma atividade sequencial, sua produtividade e assertividade é maior do que quando você faz muitas tarefas ao mesmo tempo. Mas eu me dou muito bem e tudo mais. Tá bom. Como que você está hoje, joga isso num ciclo de 2, 3, 4, 5 anos, como é que você vai estar mantendo isso sem ter o seu descanso? O cérebro, ele precisa de descanso, que é quando ele se regenera, quando ele tem hormônios que são metabolizados somente no sono. Então você tem uma condição e disciplina, e sono também é treino, é disciplina, que as pessoas acham, eu vou deitar e vou dormir. Não. Você precisa se preparar, você precisa dizer para você mesmo, eu vou dormir tantas horas, eu vou fazer tanto isso, para que você possa, aí sim, atingir o seu pico e a sua alta performance. Então, se você busca alta performance, assim como no esporte, você tem que ter o conhecimento da sua máquina, que é o seu corpo, no profissional, no pessoal também, e entender como funciona e como trabalha. Agora, onde é que na sua vida, antes do ocorrido, você mais desperdiçou tempo e que agora faz diferente? O tempo desperdiçado é um bom reflexo. E aí eu estou pensando um pouco, para ver como assim. O tempo mais desperdiçado foi na busca de... E aí pode parecer um paradoxo, mas conhecimento ou busca por aquilo que pudesse estar me ajudando, e que foi uma busca perdida. Porque me levou para
nenhum outro lugar não levou para nada. Era a pergunta que estava errada? Era o que eu estava buscando que estava errado. E o que você estava buscando? Estava buscando. Talvez a gente sempre acha que tem o pote de ouro no fim do arco-íris. Muito bom. Mas não. E o interessante é de que, apesar de que ter buscado o pote de ouro no final do arco-íris e entender de que não tem, ajudou a aprender muitas coisas pelos erros ou pelos desacertos que veio a dar base para poder estar fazendo hoje. Então a gente não tem uma resposta certa ou não tem um ponto certo. O que eu quero, o que eu vou buscar. E nesses últimos 2 anos, ou seja, que depois que eu tive o reset da minha vida, ainda está sendo a pergunta, tá bom, aconteceu isso, estou nesse caminho, qual é o novo propósito? Só que, às vezes, muitas vezes, a gente fica tão obstinado em encontrar que a gente não percebe o seguinte, não sou eu que tenho que encontrar, eu que tenho que ser encontrado. E a gente não permite que a vida traga aquilo que ela tem que trazer. E a gente se fecha. E aí não acontece. E aí a gente entra no ciclo, não está acontecendo. Por que não está acontecendo? Porque eu não estou deixando. Ah, mas eu estou buscando. Será que não está na hora de deixar de estar um pouco no banco do motorista e sentar um pouco no banco do passageiro? E dar a oportunidade para a vida trazer aquilo que você merece? E aí vem uma outra pergunta. Será que aquilo que eu quero é o que eu realmente quero e preciso? E ainda mais num ambiente que a gente tem tantas influências externas, tanta influência que tanto barulho, tanto ruído. Será que eu não estou sendo induzido a achar que eu quero uma coisa quando não é o que eu quero, porque o seu interior, o seu ser te diz aquilo que você precisa e transforma no que você quer? A grande questão. A pressão que muitos dizem que sofrem, né? Será que ela é só sua? Ou ela vem de uma composição de fatores em função dos interesses dos outros e menos de você assumir o protagonismo do seu próprio futuro? E aqui, Fernando, vem numa outra provocação, porque a gente está trazendo aqui nessa mesa uma série de perguntas que causam, por vezes, até incomodação em qualquer um. Mas existe alguma pergunta que você não conseguiu responder até hoje? Tem. Qual é o meu verdadeiro propósito nesse mundo? O que é de fato eu tenho que fazer nesse mundo? O que é pouco hoje que você tem feito? Eu não sei. Realmente eu não sei. Mas, por outro lado, eu teria tudo para ser revoltado com aquilo que aconteceu. Veja, já um histórico lá atrás, outro aqui. Poderia estar me fechando para tudo, para todos. Depressão. E aí tem uma escolha. Eu aceito isso ou não aceito isso? No final do dia, a gente sempre tem uma escolha. E dentro disso, onde é que está a felicidade? Mas o que é felicidade? Essa era a segunda que eu vinha. A gente não pode perguntar onde está a felicidade sem definir o que é felicidade. Ressignificou o que é felicidade depois do ocorrido? Felicidade, para mim, é poder viver com as condições mínimas de vida muito bem. E o bem não é ter Rolex, Mercedes, Audi, jatinho. Poder viver bem é poder fazer as atividades simples que eu gosto. Estar com a minha família,
praticar minhas atividades esportivas e desfrutar esse momento que é o presente que Deus nos deu. As coisas simples. E isso, de certa maneira, é a sua liberdade. E a Sim. gente começou o programa de hoje falando do limite, ou dos limites. Mas agora junto as duas. Qual é o limite da liberdade? Aí temos que pensar em alguns limites da liberdade, né? Eu acho que o meu limite chega no seu limite. O que isso quer dizer? A gente tende a achar na correria do dia a dia ou nos objetivos que a gente tem, esquecer um pouco de respeito das pessoas. Coisa simples. Quando num restaurante, observa. Muita gente nem enxerga o garçom, o porteiro, a pessoa que está fazendo a limpeza do chão, que hoje é dito como invisibilidade social. Então, o maior respeito e o principal que a gente tem que ter, independente de quem seja, é respeitar o ser humano que ali está. Cada um veio para cá com uma missão, com um propósito que queira colocar, mas somos todos pessoas, independente de quem seja. Aí você vai dizer, mas ele é mau, ele fez isso. Ok, mas independente disso, o respeito está ali. E trazer nesse sentido, inclusive a questão de respeito, é trazer o tratamento correto para a pessoa que ela fez e que tem que arcar com as suas ações. Então é enxergar a pessoa e tratar de acordo com o que deve ser. Mas pode ser tendencioso. Por isso que a gente está aqui para estar aprendendo isso. Você amputa a perna há 2 anos e ressignifica a palavra vida. Dentro disso, o que é risco e quais riscos você quer correr daqui para frente, talvez também sofrer algum impacto. O Fernando, ele é um cara hoje que quer correr mais riscos ou menos riscos? Mais riscos. Que se não arrisca, não vive. Não vive a vida como ela deve ser. E que é o seu conceito de hoje. Sim. Pensar o seguinte, você não quer risco, fica dentro de casa, deitado na cama, amarrado, só que mesmo assim tem o risco de um avião que porventura possa passar por cima de casa, cair em cima do avião, ou um raio te atingir, então não existe uma vida assim livre de risco. Agora, se você quer alguma coisa, você tem que se arriscar. E o arriscar começa por sair da sua zona de conforto. E aí o risco de dar certo ou não dá certo. Então, se quer algo, tenta. E aí um sentido que eu hoje entendo muito mais, o maior arrependimento é por aquilo que não se fez do que aquilo que se fez. E não adianta depois ficar pensando, mais ser entre o ser e o real tem um universo infinito de distância. E você se arrepende de algo? Não. Por quê? Zerou. Isso é um conceito que eu senti para mim. Eu não me arrependo daquilo que eu fiz, porque quando eu fiz na melhor consciência e com a melhor possibilidade de tomada de decisão que eu tinha naquele momento. Com o instrumento, a ferramenta que eu tinha disponível naquele momento, ou podia até ter outros, mas não tive a consciência. Mas naquele momento era o melhor que você podia fazer. Era a caixa de ferramenta que eu tinha. Exato. Olhar para trás depois de enxergar uma série de coisas para julgar é fácil. Para julgar é fácil, mas naquele momento você conseguia não. Então é uma decisão que eu sempre tive para mim. Eu não vou me arrepender de minhas decisões. E o que te traz tristeza ainda? Tristeza ainda. Vamos falar em níveis de ciclo, né? Por que a gente fica triste, né? O triste vem porque falta de alguma coisa, ou por alguma decepção, ou
algumas coisas. Então, nesse sentido, se eu não me arrependo daquilo que eu fiz, então não seria um fato de tristeza. Mas por falta de não ter, como eu disse para você, eu não vi meus filhos crescerem, não tive o convívio com a minha família, com a minha esposa, com aqueles que me cercam. Isso hoje me deixa triste. Mas, por outro lado, é uma tristeza que não traz uma questão de culpa, porque eu tomei uma decisão naquela época. Então, eu não posso estar culpando agora por uma decisão que foi feita lá atrás. Eu sei que é meio difícil de entender, ou seja, tem um paradoxo, mas também a gente é o sentido de colocar o ponto ou colocar a situação como deve ser. E aí, talvez é uma discussão que, se deixar, vai se alongar muito. Olhando para as pessoas, às vezes, assim, que deixa um pouco é de como as pessoas não se olham para si mesmas e percebem o potencial que elas podem ter se elas se vissem e acreditassem em si mesmas. E esse é o caminho para cada um encontrar sua máxima potência, ou no que você acredita que é possível se fazer para chegar lá? Olhar para si. Quem determina a nossa máxima potência sou eu e tão somente eu, você e tão somente você. Você não deve ficar esperando que alguém venha dizer esse é o seu máximo ou esse é o máximo. Quantos exemplos que a gente tem de pessoas que deveriam estar fadadas ao insucesso, de que não acreditaram naquilo que disseram para elas e chegaram no sucesso que elas julgam de sucesso, seja financeiro, seja profissional, seja esportivo, enfim, seja qual for. Então, quando você se impõe limites, você se fechou. Agora, se você acredita, e aí vem o que a gente chama de salto da fé, ou seja, de pular no impossível, e aí que vem a questão do risco. Se você não se arrisca, não faz o salto de fé, você nunca vai descobrir o seu verdadeiro potencial. Ah, mas eu vou cair. Vai, levanta, chacoalha a poeira e vai de novo. Ah, caiu, levanta e vai de novo. Afinal de contas, tem a história de Thomas Edison. O repórter perguntou para ele: você errou mais de 1000 vezes para poder fazer a lâmpada? Não, eu aprendi mais de 1000 vezes em como não fazer a lâmpada. Determinação, resiliência, persistência. Agora, você acredita que você vai chegar no fim da vida e vai se arrepender de algo que não fez? E a depender da sua resposta, talvez é algo que tem que começar a fazer por agora. Essa é uma boa pergunta, porque até o presente momento eu não tenho nenhum arrependimento daquilo que eu não fiz. Nada em dívida. E talvez esse seja o sinônimo da realização. Talvez. E aí que vem, novamente voltando, eu não me arrependo das decisões que eu tomei naquele momento, porque era a melhor decisão que podia ter sido tomada. Se alguma coisa eu deixei de fazer no passado e tem uma decisão ok naquele momento, ok, é isso. Ah, olhar para trás, mas tá bom. O tempo não volta, ficou lá atrás, deixa para trás, vamos olhar para frente. Aprende com o passado, mas foco pro futuro. Fernando, tem alguma frase que você leva como um mantra na sua vida? E se tiver, seja próprio ou não, fala, para essa câmera VIP aqui, é só sua, porque a gente vai encerrar esse programa com essa sua frase. Mas eu não tenho dúvida que os nossos ouvintes queriam ficar com esse pato rouco aqui, que é o Dal Bosco, né, com essa voz de Pato Donald no dia de hoje, mas que com conteúdo de alto valor que você trouxe aqui, com muita reflexão, isso daria uma enciclopédia, não a Barça, algo mais moderno, talvez mereça uma série do Netflix, mas que a gente vai deixar de inspiração para eles a partir de agora. Você sabe que vou tomar uns minutos. Eu tenho por hábito, né? Ou seja, eu não posso dizer que eu tenho uma única frase. Eu tenho um livrinho de anotação que já deve estar no 100 e tanto, de frases que eu fui coletando ao longo da vida, foram virando os meus mantras, né?
E então é uma coletânea de que quando eu preciso parar e pensar e refletir, eu volto lá e vou lendo, para poder estar refletindo e trazer. Então, é difícil eu dizer uma única frase, né? Mas se fosse resumir essas cento e tantas, eu diria assim: eu acredito em mim e você acredite em você. Está em você tudo aquilo que você precisa para realizar o que você tem que fazer. Acredite.